Efésios 4, do 22 a 24. Versículo 22 a 24. No sentido de que quanto ao trato passado, vós despojeis o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo. Nós vamos ver, em alguns sentidos, que o homem, dentro da natureza, Jesus mesmo fala, na Antiga Aliança fala muitas vezes também sobre o chamado eunuco. O eunuco era, no sentido da época, para eles, era aquele que nascia com problema congênito de uma deformação física. É como se uma pessoa cega seria uma pessoa descongênita que não era normal, era cega, nascia cega. Nascia sem um braço, uma anomalia. O hermafrodita era o eunuco. Nascia com dois sexos, era o homem e mulher. E esse eram os eunucos. Tinha um eunuco também que era o escravo, que era castrado quando pequeno, para servir de escravo, para trabalhar junto das mulheres, era o eunuco. E todo aquele que tinha um comportamento diferente de um homem era chamado de eunuco, que seria o gay afeminado. Então esse era o tratado que tinha do nome chamado eunuco para esses homens que tinham essa natureza. Então tinha três tipos de categoria que nós temos ainda hoje, que seria este, falando da questão do homem, né? O que nasceu assim. Depois temos aquele que nasceu no ambiente e foi abusado pelas pessoas mais velhas da casa, pelas pessoas mais próximas, os pais, os avós, os tios foram abusados e tiveram seus traumas. E no decorrer, crescendo, voltavam naquele processo ao qual tinham sido viciados quando pequenos, abusados, esses traumas. E tem aqueles que têm uma intenção de amar uma pessoa de uma forma voluntária, sem ser promíscuo, ou seja, sem vulgarizar a sociedade. E nós temos aqueles que Paulo fala, que quando em Romanos ali que nós vamos ler, que chamavam a atenção dos outros, porque gostavam de chamar a atenção dos outros porque era moda. Então os coríntios estavam nessa moda, os romanos estavam nessa moda de que deitar-se com outro homem, mulher deitar com outra mulher era moda. Então eles faziam promiscuidade. Paulo está chamando a atenção destes que estavam fazendo promiscuidade, chamando a atenção dos outros para deixar de ser o normal e o natural da constituição de uma família, que é o casal, do homem com a mulher e a mulher com o homem, e começar a ser promíscuo. E trazendo as famílias para ser promíscuos. Paulo está advertindo, vocês não vão com esses. Não façam dessa forma. Não vão, não ouçam, não vão nessas doutrinas, porque era uma doutrina dos romanos, era uma doutrina pagã, a Diana, a Afrodite, eram os deuses deles,
e eles seguiam esses ensinamentos da promiscuidade. Então houve um chamado diretamente para estes. Nunca houve um chamado para aquele que fosse tratado mal, daquele que nasceu assim, mas para aquele que era promíscuo, que vulgarizava a família, que denegria a imagem da família e que levava as pessoas à perdição. Naquela primeira que você leu, que chegou um varão, chamou outro para fora, aí nós vamos começar em Gênesis e nós vamos ver várias passagens até chegar no Novo Testamento, que a relação sexual do homem, da mulher, e fora disso, do homem com homem, mulher com mulher, ela sempre teve. Sempre teve. Quando nós temos em Gênesis, no primeiro capítulo, no capítulo 1 e no capítulo 9, quando Deus fala primeiramente segundo a Bíblia, fala primeiramente para Adão, depois, segundo a Bíblia, fala para Noé, porque houve dilúvio, né? Primeiramente a criação, crescei-vos e multiplicai-vos. Daí houve um extermínio de pessoas, sobrando só 8 pessoas que entraram dentro da arca, e daí Deus fala de novo para Noé, crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Sempre o casal. Tanto é que foi separado macho e fêmea para entrar na arca para depois continuar a espécie, segundo o que diz a Bíblia. Aí nós temos na continuidade desses ensinos que estão aqui relatados na Bíblia Sagrada, que os pastores de Noé e os pastores de Abraão e os pastores de Ló, que era sobrinho de Abraão, começaram a brigar por causa do rebanho deles. Começou a misturar os rebanhos e começaram a brigar. E é no capítulo 13 de Gênesis. Aí eles olham para as campinas de Jordão, Ló olha para aquele lado, quando Abraão diz, olha para qualquer lado da terra, aí escolhe e vai. Ele olhou